No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os investimentos mais seguros do Brasil e por que eles são os investimentos mais seguros do Brasil. Bom, esses investimentos mais seguros do Brasil têm uma coisa em comum. Todos eles são investimentos de renda fixa. Por quê? Porque já está no nome, né? Renda fixa. É uma renda que você tem, essa renda fixa, diferente da renda variável. E como é que funciona essa renda fixa? A forma de rentabilidade nos investimentos de renda fixa é através de empréstimo. A renda fixa nada mais é você emprestar o dinheiro para alguém, para alguma instituição financeira, e você receber o dinheiro de volta com juros. Por exemplo, na renda fixa, nesses três casos dos investimentos mais seguros do Brasil, todos esses três investimentos estão dentro do Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto existem esses três tipos de investimento, que são os três mais seguros do Brasil. E como é que funciona o Tesouro Direto? Você vai colocar o dinheiro, você vai emprestar esse dinheiro para o governo e ele vai te pagar de volta com juros. É assim que funciona. Eu vou falar depois sobre a segurança. No caso, ele é o mais seguro do Brasil, mas você deve estar se perguntando, e caso o governo não me pague, né? Não tem esse risco, e no final do vídeo eu vou te explicar o porquê não existe esse risco. Se você não entendeu direito como é que funciona a renda fixa, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Vamos dizer que você investiu lá R$1.000 em investimento de renda fixa. Não vou entrar muito em termos técnicos para ficar o mais simples possível. Você colocou R$1.000 em algum investimento de renda fixa que ele rende 10% ao ano. Então, no final do período de um ano, você tem que ter R$1.100, tá? E se você for deixando por mais tempo e for juros sobre juros, aí a rentabilidade vai aumentando. Por exemplo, no primeiro ano vai ser, se você botou 1.000 e deixou 1.000 lá, vai ser 10% sobre os R$1.000. No próximo ano, se você não colocar mais nenhum valor, vai ser 10% sobre os R$1.100. E assim por diante. É assim que funcionam os juros compostos e a renda fixa funciona dessa forma. Um dos três investimentos mais seguros é o Tesouro IPCA. Esse investimento, ele é atrelado à inflação. Então a rentabilidade dele vai variar de acordo com a inflação. Se a inflação está mais alta, esse investimento vai render mais. Se a inflação está mais baixa, ele vai render menos. Geralmente esse investimento é o IPCA, que no caso é um índice que mede a inflação, mais 5%, mais 2%. Então, no ano passado, se eu não me engano, a gente teve uma inflação de 2 dígitos, foi 10%, se eu não me engano, um pouco mais de 10%. E aí, no caso das pessoas que tinham título IPCA mais 5, tiveram uma rentabilidade de 15% no ano com esse investimento. Claro que quando a inflação estiver baixa, você vai receber uma rentabilidade menor. E quando ela estiver alta, uma rentabilidade maior. Três benefícios desse investimento ele garante uma rentabilidade sempre acima da inflação. São bons investimentos para o longo prazo, porque você não vai perder o seu poder de compra ao longo do tempo. E ele te protege das variações da inflação. Porque se a inflação estiver baixa, ok, você vai tá tendo uma rentabilidade mais baixa. Mas você sempre vai estar tendo uma rentabilidade mais alta do que a inflação. E um aviso, caso você queira ter um resumo desse vídeo específico, listando lá os três investimentos mais seguros do Brasil, de forma resumida para você não se esquecer, se você quiser revisar isso depois, clica no primeiro link na descrição, bota lá o seu primeiro nome e o e-mail e você vai receber um resumo desse vídeo no seu e-mail. Voltando para o vídeo, o segundo investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Selic. Ele é parecido com o Tesouro IPCA, porém ele é atrelado à Selic. Então é um investimento que rende a mesma quantidade que a Selic mais alguma coisa. Hoje a Selic está em 13,75%. Então se você tivesse investido nesse Tesouro Selic, nesse investimento, você estaria tendo uma rentabilidade um pouco mais, porque a Selic mais alguma porcentagem. Então você estaria tendo uma rentabilidade, dependendo do título, de 14% ao ano em renda fixa. Mas lembrando, é a mesma coisa que acontece com o Tesouro IPCA. No caso do IPCA, se a inflação estiver alta, ele rende mais. Se a inflação estiver baixa, ele rende menos. No caso do Tesouro Selic, se a Selic estiver alta, ele rende mais. Se a Selic estiver baixa, ele rende menos.
A Selic, se você não sabe, é a taxa básica de juros da economia. E quem define essa taxa é o Banco Central. E a alta taxa Selic, ela diminui a inflação, ou seja, ela diminui o preço dos produtos e dos serviços, deixando eles mais baratos, porém ela desacelera a economia e deixa o crédito mais caro. A Selic é como se fosse um remédio amargo, ela diminui a inflação, só que ela automaticamente desacelera a economia, desaquece a economia e aumenta o valor do crédito, o que facilita as pessoas se endividarem. Esse investimento ele é ideal para reserva de emergência porque entre os títulos do Tesouro Direto, ele é o que tem maior liquidez e também ele é um ótimo investimento para objetivos de curto prazo. Então, se você quer investir para tirar daqui a um ano e meio, 2 anos, talvez esse investimento seja o melhor no seu caso. E o terceiro investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Prefixado. Esse é o mais fácil de entender dos três. O Tesouro Prefixado, ele basicamente tem um valor prefixado de quanto vai render. Então ele já tem uma taxa fixa. Não é como os outros títulos, por exemplo, o Tesouro IPCA, ele vai variar a rentabilidade de acordo com o IPCA, como eu expliquei para vocês. A mesma coisa do Tesouro Selic. Se a Selic tiver alta, o Tesouro Selic vai render mais, se tiver baixa vai render menos. Nesse caso não, no caso do Tesouro Prefixado. Por quê? Porque o Tesouro Prefixado ele já vai ter uma taxa fixa, então você já vai saber quanto você vai ter na hora que você vai retirar esse investimento. Logo, esse investimento é ideal para quem quer investir, já sabe quando quer tirar, porque através desse investimento você já vai saber quanto você vai ter quando você for retirar. 3 benefícios desse investimento são: você garante uma rentabilidade fixa, então essa rentabilidade não vai mudar independente do IPCA, da Selic. Os tesouros prefixados já têm uma rentabilidade fixa. Você sabe exatamente quanto vai resgatar no final. E a segurança desses investimentos? Sim, eles são os investimentos mais seguros do Brasil. Mas já que eu empresto o dinheiro para o governo, se o governo não me pagar, o que é que acontece? Os investimentos do Tesouro Direto, ou seja, os investimentos do Tesouro Nacional que você tem acesso pelo Tesouro Direto, são os investimentos mais seguros do país, porque eles são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. E a partir de quanto você consegue começar a investir? No Tesouro Selic você consegue investir a partir de R$ 123,05. No Tesouro IPCA você consegue investir a partir de R$ 32,00. E no Tesouro Prefixado você consegue investir a partir de R$ 30,00. E qual desses três é o mais seguro? Com certeza o IPCA+. O Tesouro IPCA é o mais seguro entre esses três. Por quê? Porque ele sempre vai render acima da inflação. O Tesouro Selic, ele não tem garantia que ele vai render acima da inflação. Por quê? Ele tem garantia que ele vai render a Selic mais a taxa prefixada. Isso não garante que ele renda acima da inflação. A mesma coisa para o Tesouro Prefixado. O Tesouro Prefixado, ele não tem garantia que ele vai render acima da inflação. O único investimento que você tem garantia que vai render acima da inflação é o Tesouro IPCA. Isso significa que o Tesouro Prefixado e o Tesouro Selic são investimentos de risco? Não, eles não têm risco. Porém, eles não têm garantia que vão render acima da inflação. E clica no primeiro link da descrição para você ter acesso a um resumo desse vídeo falando dos 3 investimentos mais seguros do Brasil.